descobriu, né, nas suas pesquisas, ele descobriu que existia verdadeiramente estágios, e que o homem, e ele refletiu, as pesquisas só tinham meninos e homens, e ele tirou conclusões, não usando de uma boa lógica, tirou conclusões para todo tipo de pessoa, e não se preocupou com as meninas, com as mulheres adultas. E aí se chegou uma aluna dele, e aí se chegou, Gilligan, descobriu o seguinte, que no homem, o homem realmente pensa diferente da mulher, graças a Deus. Nós pensamos diferente dos homens, né? O homem, a ética do homem é a ética da justiça. E a ética da mulher é a ética do cuidado. Algumas experiências que ela fez com meninas revelaram que elas tinham, sim, o mesmo desenvolvimento que os homens, só que a maneira delas olharem o conflito era uma maneira diferente. E, para elas, o cuidado é o quê? É privilegiar o relacionamento. E o que é que fazem os médicos? O que é que fazemos nós, humanos, criaturas humanas? O que é que faz, por exemplo, com que o Roberto da Mata, o nosso antropólogo, falei nele agora há pouco com a Sônia, o nosso antropólogo diga a respeito da casa e da rua. A diferença que o próprio brasileiro faz nessa questão em casa é uma coisa, a rua é outra, e o relacionamento é absolutamente fundamental. Eu diria que o Roberto da Mata poderia ir além. Eu não acho que seja só no Brasil. Já vivi em outro país, em 2 outros países, e sei que isso é assim em qualquer lugar do mundo. É da criatura humana privilegiar aqueles que lhe são próximos, que são com quem ele se relaciona. Daí haver uma tradição filosófica que nos vem da antiguidade. Define o ser humano como essencialmente um ser de cuidado. Não vou repetir tudo isso aqui, porque vocês podem ler. Eu vou deixar até aqui. Eu não sei se vocês distribuem para as pessoas. Cuidado, vale dizer, a pessoa que cuida se responsabiliza por todas as ações humanas. Cuidado e responsabilidade andam sempre juntos. E ele diz mais: cuidado é gesto amoroso para com a realidade, gesto que protege e traz serenidade e paz. Sem cuidado, nada do que é vida sobrevive. Isso aí é básico, absolutamente básico. O cuidado é a força maior que se opõe à lei da entropia, que todos nós conhecemos, o desgaste natural de todas as coisas, pois tudo de que cuidamos dura mais. Leonardo Boff. E aí, até para... já estamos terminando, uma outra proposta para o mundo atual. Este é um grande filósofo, faleceu em 1993, Hans Jonas, é o homem que vai, na Alemanha, vai sustentar a questão da sustentabilidade, exatamente, a ética planetária, de que nos vai falar o padre Josafá, certamente. O homem ético é aquele que age de modo que os efeitos de sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida verdadeiramente humana sobre o planeta. Quando ele quer dizer isso, ele não quer dizer que nós temos que cuidar apenas das florestas, nós temos que cuidar da vida humana nos laboratórios, temos que cuidar da vida humana no cotidiano, ou seja, é uma ética que permeia toda a criatura em sua ação no mundo em que vive. E aí, uma conclusão para a nossa conversa. Um jesuíta, não seria outro escolhido nesta casa, um jesuíta, que é o querido padre Teilhard de Chardin. Eu, por um triz, não o conheci, porque eu fui madrinha de casamento de um sobrinho dele. Mas esse casamento se realizou, ele havia morrido em 1955, o casamento foi em 63, então eu não o conheci. Ele certamente teria oficiado o casamento. Na verdade, o mundo, ele não está falando Deus. O mundo é algo muito sério.
desde as origens para nos engendrar. Ele, não Deus, o mundo, Fenômeno Humano, que é o seu grande livro, ele jogou miraculosamente com números improváveis, o suficiente para que arrisquemos, seja o que for, no empenho de ir adiante, até o fim, na sua esteira. Se ele empreendeu a obra, o mundo, é porque pode concluí-la, segundo os mesmos métodos e com a mesma infalibilidade com que começou. Para uma plateia que é mais de pessoas que lidam com ciência, não precisamos falar em Deus. Está aqui o mundo. Ele era um grande defensor da teoria da evolução. Só que uma evolução que vai de alfa a ômega, o ponto culminante. E nós, eu acredito piamente nisso, não podemos estar indo para o abismo, porque se aceitamos que fomos criados por um Deus, um ser superior, o alfa, né, ou ômega, por um ser superior, por que é que nós iríamos para o abismo, né? De que nos fala Kierkegaard, inclusive, mas sem ele. E aí, é ele ainda que tem a certeza. No fundo, a melhor garantia de que uma coisa há de acontecer é que ela nos surja como vitalmente necessária. A ética hoje é mais do que nunca necessária. O mundo concebido de uma outra maneira e a nossa atuação nesse mundo de uma outra maneira, com o cuidado de que nos fala o Boff, é vitalmente necessário. Do contrário, pereceremos todos. A vida levada até o seu grau pensante, somos nós, né? A nossa razão é uma coisa fundamental, pensante, não pode continuar sem que, por estrutura, exija subir cada vez mais alto. Nós não nascemos para a planície, nós nascemos para o alto. Não nascemos para patinar na falta de ética, nascemos para sermos éticos. O bastante para... Por isso é o bastante para garantir 2 pontos dos quais nossa ação necessita imediatamente. Primeiro ponto. O primeiro é que há para nós no porvir, ele fala no porvir, sob alguma forma, ao menos coletiva, não apenas a sobrevivência, mas sobrevida. O que é sobrevida para o Teilhard de Chardin? Do ponto de vista biológico, a vitória sobre a morte. Simplesmente se a gente considera a questão mais elementar, não é? Biológica. Do ponto de vista religioso, o acesso à imortalidade. Mas ele vai além. Ele vai além. O segundo é que, para imaginar, descobrir e alcançar essa forma superior de existência, não temos senão que pensar e caminhar cada vez mais além, nas direções em que as linhas passadas da evolução adquirem o seu máximo de coerência. Evolução. E ele, no seu livro Fenômeno Humano, ele era um arqueólogo, proibido pela Igreja Católica de falar e de escrever o que pensava naquela época, surveiado, como diria o francês, até o final, né? Ele obedeceu, ao contrário de outras pessoas que não obedecem, que se revoltam, ele obedeceu e deixou essa obra que hoje encanta o mundo, né? E aí, eu deixo a palavra ao nosso padre Josafá. Padre Josafá. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero, como reitor, recebê-los com muito carinho na nossa casa, nossa comunidade educativa da PUC-Rio. Agradecer muito a oportunidade que temos de estar com os senhores e as senhoras para poder compartilhar um pouco dessas preocupações da nossa ética, seja no sentido mais, como a professora Luísa colocou, no sentido da íntima relação mais, embora muito próxima, mas também diferencial entre ética e moral, mas, ao mesmo tempo, o fato de que nós
temos que sublinhar também a dimensão mais, eu diria, mais cosmológica. E, nesse sentido, é exatamente mais, eu diria, mais cosmológica. Vocês alguns aspectos que traduz um pouco o pensamento do Papa Francisco quando escreveu a última encíclica Laudato Si, né, que é exatamente voltada para uma preocupação ética muito grande em relação ao destino planetário, que é o destino de todos nós. Então, nesse sentido, eu quero agradecer muito ao doutor Domênico pelo fato da organização, agradecer ao meu colega reitor, Cândido Mendes, pela presença aqui no espaço dedicado a Dom Luciano Mendes de Almeida, agradecer os senhores médicos e médicas, eu vejo aqui que é uma plateia extremamente seleta, grandes especialistas e, ao mesmo tempo, pessoas que realmente eu diria, de um aspecto humanístico extremamente rico, né? Alguns já são conhecidos, outros um pouco menos conhecidos, mas, de qualquer forma, eu acho que isso aí constitui a riqueza, eu diria, desse pluriverso, né, médico que nós temos no Rio de Janeiro, do qual a PUC acolhe a escola médica, a nossa PUC-Med acolhe com muita generosidade, em nome do decano da escola médica, o Dr. Hilton Cor, né, eu quero exatamente saudar a todos. Bem, depois desses prolegômenos iniciais, eu acho que posso fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, agradecer muito as considerações da professora Heloísa em relação a essas distinções que nós fazemos, filosóficas, muitas vezes, entre a ética e a moral. Embora a proximidade, é evidente que o saber ético sempre nos convida a um tipo de pergunta diferente da moral, né? E a moral sempre tem uma preocupação de dizer, né, o que devo fazer, né? A ética se pergunta por que devemos fazer, por que devemos fazer. Há uma diferença grande. Então, nesse sentido, né, agradeço também as considerações feitas ao meu irmão mais velho na ordem da companhia, que é o padre Teilhard Chardin, né, e já digo que o conceito de mundo em DEA realmente tem uma dimensão muito, eu diria, muito sistêmica na visão entre teologia, né, antropologia e, ao mesmo tempo, cosmologia. Eu acho que Teilhard tem um pouco essa visão, esse resgate da visão sistêmica do Código Gamorran, que a senhora citou aí, é extremamente importante. Mas, é evidente, eu vou ter que abreviar algumas coisas, porque o tempo vai correndo rápido, e é um perigo de um professor universitário na área de ética, como é o meu caso, porque, apesar de reitor, continuo sendo professor e tem curso na graduação todo semestre. E uma disciplina que eu leciono é exatamente a ética ambiental. É evidente que é uma tentação para o professor de ética querer resumir em meia hora toda a riqueza do conteúdo da ética. Mas, né, eu vou tentar fazer, né, para não cansá-los, né, dado o avançado da hora, mas apenas levantar alguns pontos, algumas considerações que eu considero extremamente importantes para o momento em que nós vivemos, né. Vou pular alguns slides, certamente, né. Isso aqui. Bem, a professora Luísa já comentou sobre essa diferença entre o es e o ethos, né? Não vou comentar isso, só acho o seguinte, que nós vivemos uma época em que é fundamental a construção dos bons hábitos, porque realmente somente hábitos bons que podem gerar costumes, né, que seja socialmente justo e ecologicamente sustentável. Então, eu acho que existe, no momento que nós vivemos, muitas expressões simbólicas da humanidade que eu acho que são importantíssimas para que nós possamos construir os hábitos que sejam, né, base de estrutura para a formação dos costumes. Se nós temos deficiência na área dos costumes hoje, é porque talvez nos hábitos, né, eles foram historicamente levados de maneira não muito correta. Então, o hábito, sei lá, de cuidar da terra com carinho, né? Bem, vou ficar aqui que eu acho que é melhor, né? É melhor. Ponta para lá. Passa para mim, professora. Melhor. O hábito de cuidar da terra com carinho, o hábito da solidariedade, o hábito de poder realmente colocar as coisas nos seus devidos lugares, o hábito do cuidado, que vocês médicos têm esse zelo muito grande, o hábito, muitas vezes, da alimentação, embora a carinha da criança não está gostando muito de comer legumes, que é muito próprio dessas gerações mais novas, mas esse é fundamental. Ou seja, nós temos que, né, realmente, no momento que nós vivemos, nós temos que ter muito cuidado em relação aos hábitos, né? Porque os maus hábitos certamente vão levar realmente aos costumes, né, como eu disse, não socialmente bons e nem ecologicamente razoáveis. Pode seguir.
Bem, eu não vou, é evidente, entrar nas considerações filosóficas, porque realmente isso aqui é um tema extremamente rico e não dá para ser abordado numa escala de tempo que nós temos. Mas nos impressiona realmente a robustez, né, de um tempo grego em que realmente a perspectiva da ética é uma coisa importantíssima. Eu certamente sou muito admirador de Aristóteles, porque eu sou biólogo, né, de formação. Me doutorei na Unicamp na área de biologia. Então, a biologia realmente é exatamente a área onde a minha fortaleza se manifesta um pouquinho melhor, né, embora cheia também de fragilidade, que é característica de todo ser humano. Mas, enfim, eu acho que essa robustez de Aristóteles ela é muito importante, porque eu acredito que talvez o mestre que pode nos ensinar da antiga Grécia, nessa parte de uma visão mais sistêmica da realidade, seja Aristóteles, não tem dúvida alguma, né? E Aristóteles, pode passar, Aristóteles costumava distinguir 3 grandes saberes, né? O saber, né, teórico, né, o saber poético e o saber prático. E esses saberes, normalmente, nós, de certa maneira, vivenciamos ele na nossa prática, na vida cotidiana. O saber teórico, o teorem, né, o ver, contemplar, é um saber realmente que visa saber o que são as coisas, o que estão acontecendo, né? E procura realmente descrever, mostrar o que existe, o que acontece. Seja numa forma do intemperismo, seja um intemperismo de ordem climática ou de ordem hidrológica, seja realmente num vitiligo, para saber o que é, né? Seja realmente numa radiografia, que eu não vou entrar em mérito, porque aqui está cheio de pessoal especialista e doutores nesta área, né? Mas, ao mesmo tempo, esses são indicadores para nos mostrar o que é essa realidade. Esse, para Aristóteles, é o saber teórico, ou seja, já parte de algo que é dado, né? Simplesmente ele vai tentar buscar a inteligibilidade, a compreensão do que é dado. Bem, o outro saber para Aristóteles é o saber poético, né? Poético, né? Poié em grego significa fazer, fabricar, produzir. Então, esse saber é o saber realmente que serve como guia de elaboração de produtos, né? É o saber das tecnologias, da produção artística, né? É normativo porque está voltado para a obtenção de determinados resultados. É o saber realmente do escultor, né? É o saber das tecnologias e é o saber, muitas vezes, do uso da tecnologia, como os senhores médicos fazem nas suas cirurgias. Então, esse saber poético é um saber realmente que hoje exerce entre nós um fascínio extraordinário, não é verdade? O outro saber, né, é o saber prático. Esse, sim, é o saber por excelência, segundo Aristóteles, que é o saber da ética. É o saber da ética. O saber prático das atividades, um conjunto de práticas. Procura orientar o que devemos fazer, como devemos agir, né? Como devemos conduzir corretamente os valores da vida. Segundo Aristóteles, esse é o saber por antonomasia, por excelência. É o saber normativo. Então, é aquilo que muitas vezes vocês, numa cirurgia, numa sala de cirurgia, depois de abrir realmente um corpo humano, um templo do Espírito Santo, percebe que ali dentro tem uma situação, né, inexplicável, né? E aqui realmente tem que buscar um sentido, tem que buscar uma razão para isso, né? Ou seja, não está pronto o dado, ali tem que ser refletido, tem que discutir, como vocês fazem muito bem como médico, né? E esse grupo aqui, eu acho que é o exemplo exatamente disso, a possibilidade de discutir realmente o que está dando certo nos medicamentos, o que está dando certo nas cirurgias, né? Como é que nós podemos melhorar, aperfeiçoar. Ou seja, isso aqui é a construção do saber ético. O saber ético se faz exatamente nisso, né? Porque não está pronto. É o saber que está em processo de construção permanente, né? Bem, e aqui, né, eu diria que nós encontramos hoje, na minha opinião, diante de alguns desafios ético-filosóficos, né? O primeiro é que, voltado mais para o saber teórico de Aristóteles, ou seja, nós temos, de um lado, o acúmulo de saber teórico. Não tem dúvida nenhuma, acho que a humanidade nunca, né, passou por um momento desse, ou seja, um momento de que nós temos um acúmulo enorme. As nossas bibliotecas estão cheias, né? Nossas livrarias estão cheias, ou seja, nós produzimos muito. As nossas teses, publicações, livros, né? Isso não tem dúvida alguma, né? Existe realmente um acúmulo do saber teórico, na concepção aristotélica da palavra. Mas, por outro lado, nós temos, né, os problemas sociais e ambientais que avolumam cada vez mais. E aí, certamente, é o estado que nós sentimos muitas vezes de aporia, né? Daquela tensão permanente em que nós temos muita coisa acumulada, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma complexidade de coisas que nós não somos capazes de responder em profundidade.